Good morning, students. How are you? Galerinha, na aula de hoje nós vamos aprender sobre fact and opinions ou or opinions. O que significa, pessoal? Vamos aprender a identificar fatos e opiniões em frases e textos. Além disso, também vamos aprender um pouquinho mais sobre os linking words, matéria que a gente já viu anteriormente, alguns, né? E hoje a gente vai estar complementando aí os nossos conhecimentos, belezinha? Para isso, para a aula de hoje, é necessário que vocês estejam com um caderno de inglês nas mãos, lápis e caneta também, tá bom? Para ajudar aí, né, a vocês na hora de anotar as principais informações que eu vou passar aqui durante a nossa videoaula de hoje, ok? Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês o nosso slide da aula. Eu vou depois disponibilizar esse slide lá na plataforma do Google Classroom, tá, pessoal? Mas é muito importante que vocês vão anotando as principais partes da explicação para que vocês compreendam depois, ok? Como que vai fazer, como que procede aí essa disciplina. Então, vamos lá, só compartilhar aqui em modo de tela cheia. Yes. Linking words and facts or opinions. O que vamos aprender na aula de hoje, pessoal? Você sabe diferenciar no discurso, né, em um texto, o fato da opinião? Ou seja, como que eu sei quando o autor daquele texto ou aquela revista, aquele jornal está me trazendo fatos ou opiniões, né? E o que é fatos, o que é opiniões? Como diferenciá-los, né? E como usar os conectivos no momento de diferenciar, de identificar aí essas duas palavrinhas, né? Fact or opinions. Então, na aula de hoje, estudaremos sobre os linking words, que são os conectivos, né? E enunciados, e também acerca de facts and opinions, que é fatos e opiniões no texto jornalístico. Textos. Então, vários autores, eles combinam esses fatos e opiniões, seja em textos, anúncios, nos discursos e até em alguns textos de não ficção científica, né? É importante que vocês saibam o que é o fato e o que é a opinião para que vocês não sejam manipulados quando se depararem com esses tipos de informação. Então, quando você se depara com um texto, é muito importante que você saiba identificar se aquele texto ele é de cunho opinativo, ou seja, que vai me trazer uma opinião acerca daquele autor, né, o que ele acha a respeito de um determinado assunto, ou se ele está me trazendo um texto factual, que vai abordar fatos, né? E esses fatos, pessoal, eles podem ser trazidos através de números, gráficos, pesquisas científicas. Então, existe aí uma diferença tanto na estrutura textual quanto na própria escrita na hora de diferenciar se aquele texto ele apresenta fatos ou opiniões. Muitas das vezes, os autores combinam, ou seja, trazem fatos e opiniões dentro de um mesmo texto. Então, parágrafos que vão ter opiniões, outros parágrafos vão ter fatos. Então, é muito importante vocês saberem quando um ou outro está sendo utilizado. Então, o objetivo da aula é desenvolver habilidades de pensamento crítico e analítico. Aí eu trouxe aqui para vocês essa imagem, né, que traz aí para mim de um lado os fatos, né, o que vem a ser o fato, né? Então, fact, an actual thing that exists and is probably observable and measurable. Ou seja, os fatos são coisas, palavras que podem ser provadas, observadas e mensuradas, tá? Look for signal words. Numbers, statistics, verified, document, a witness, corroborate, record, prove, photographs. Ou seja, números, estatísticas, documentos, testemunhas visuais, palavras substanciais, né, comprovadas, provas e fotografias. Então, através de todas essas palavras, eu posso trazer um fato, ok? Agora, quando que uma opinião vai surgir? A opinião é
a personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty. Ou seja, a opinião, ela é algo que é pessoal. Ela traz o que uma pessoa acredita, o que a crença daquela pessoa. É algo que não pode ser comprovada cientificamente ou por qualquer meio de pesquisa, né? Ou seja, são aqui eu trouxe para vocês palavras que vão identificar quando estiver falando de uma opinião, que é o good, bad, believe, think, always, never, midnight, should, guess, interpretation, point of view. Ou seja, bom, mal, acredito, penso, sempre, nunca, né? Eu acho, meu ponto de vista, na minha opinião. Então, são todas palavras que vão me identificar quando esse texto está né, se tratando de uma opinião. Então, vamos rever. Fatos vão me trazer dados que eu posso comprovar, que eu posso mensurar e que eu posso observar. E a opinião é aquilo que não é comprovado. Ok? Então, coloquei aqui para vocês. O fato, pessoal, é uma afirmação verdadeira, né? Que pode ser provada, comprovada por meio de quê? De medições, de números, de pesquisa, por levantamentos científicos, dentre outros. Coloquei uma frase. Africa is a continent, ou seja, a África é um continente. Esse fato é algo incontestável. Como assim incontestável? Eu não posso dizer que a África não é, pois existem dados científicos, mapas que me provam que ele é um continente, números, gráficos. Olha aqui para vocês, coloquei uma pesquisa de um site que trata a África como sendo um continente. Todo o estudo da geografia me diz isso. Então, existe o quê, pessoal? Uma comprovação. Então, essa frase se trata de o quê? De um fato, ok? Agora, quando é uma opinião, observem só a diferença. A opinião é o que alguém pensa, sente ou acredita, né? Então, você não consegue provar uma opinião com dados científicos, né? Pois são uma questão de crença ou julgamento. Por exemplo, I think Africa is a beautiful. Ou seja, a África, eu acho a África linda. Isso é uma opinião minha. Pode ser que pessoas não tenham essa mesma opinião. Então, é algo particular meu. Então, isso não é expresso cientificamente nem por dados. É algo particular, é minha crença, que pode se diferir de outra pessoa. Então, eu estou tratando de quê? De uma opinião. Por exemplo, coloquei para vocês. Cats are the best pets. Ou seja, gatos são os melhores animais de estimação. A frase 2 diz Cats are mammals. Ou seja, gatos são mamíferos. Possuímos aí duas frases. Essas duas frases possuem o mesmo sujeito. Que sujeito que é, pessoal? O gato, né? Então, temos aqui gato e nas duas frases. Tratam-se de um mesmo sujeito, gato. Só que em contextos diferentes. A primeira frase indica uma opinião minha, que os gatos são os melhores animais de estimação. Outras pessoas podem achar que são os cachorros. Isso, então, é opiniões contrárias. Me traz o que essa primeira frase aqui, então, pessoal? Uma questão de opinião. Agora, observem só a segunda frase. Cats are mammals. Ou seja, os gatos são mamíferos. Isso, pessoal, parte da biologia do animal. Ou seja, se eu pesquisar em qualquer site, ou livro, ou revista que trata sobre gatos, vai me trazer que o gato é um mamífero. Então, ou seja, é um fato comprovado cientificamente. Então, a segunda frase vai me trazer o quê? Um fato. Então, tá aí as duas diferenças aí que vocês podem observar em duas frases. É isso que eu quero que vocês saibam identificar aí quando eu pedir para vocês diferenciar fatos e opiniões. Outro exemplo que eu coloquei para vocês é o exemplo 2. Também são duas frases, vamos compará-las. The moon has craters. Frase 2. I think I would like to go to the moon someday. Primeira frase. A lua possui ou tem crateras. Frase 2. Eu acho que um dia eu vou para a lua. Primeira frase está me indicando o quê? Obviamente, um fato.
Ou seja, através de observações, né, por satélites, né, a NASA comprovou que a Lua possui crateras. Ok, então isso aqui é o quê? Um fato. Já a frase 2 está me dizendo I think. A partir do momento, pessoal, que vocês lerem essa, dentre outros também, não apenas essa expressão, mas outras. Mas, por exemplo, I think, eu acho, eu penso. Então, está me referindo a quê? A uma opinião. Okay? Opinião. Entenderam, pessoal? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. É muito simples, é muito fácil vocês identificarem aí quando é um fato e quando não é, ou seja, quando é um objetivo. Atividades. Eu coloquei aqui uma série de frases para a gente identificar aqui quando vai ser um objetivo, quando vai ser um fato. Koalas sleep most of the day. Ou seja, os koalas dormem mais durante o dia, né? Essa frase, ela está me dizendo, basicamente, um fato que eu posso comprovar através de pesquisa. Se eu for pesquisar no Google ou pesquisar um artigo científico, tá lá me trará nessa informação esse fato que esses koalas dormem mais durante o dia. Então, fact ou fato. The homework the teacher said was really hard. Ou seja, a tarefa da professora, que a professora passou, estava realmente difícil. Isso é uma opinião, porque eu posso dizer que estava difícil, mas o meu colega de sala pode dizer que estava fácil. Então, é algo particular. Então, é uma opinion. Opinion. Yes, opinion. Deixa eu colocar aqui. Sam's favorite color is green. Ou seja, a cor favorita de Sam é verde. Isso é um fato. É o que ela gosta. E como que eu comprovo isso? Perguntando para ela. A cor dela favorita é verde. Então, isso é um dado que eu posso comprovar. Não é uma opinião minha. Ah, eu acho que ela gosta de verde. Não, ela realmente gosta. É um fato que pode ser comprovado. Então, aqui é um fact. E o último, the fastest land animal is the cheetah. O que é isso, pessoal? O animal mais rápido do mundo é o guepardo. Isso é um fato. Como que eu posso comprovar? Novamente, através de pesquisas científicas, né? Do próprio estudo da biologia, eu comprovo que o animal mais rápido do mundo é o guepardo. Então, anotem aí as respostas, por favor, para a gente prosseguir aqui para o nosso próximo slide. Bom, agora vamos compreender mais um pouco sobre os chamados linking words, que são as conjunções ou palavras de ligação, né? Os conectivos. A gente vai se deparar ao longo dos textos, a gente vai começar a observar agora ao longo dos textos palavras que vão me indicar determinadas ideias. Mas que ideias são essas? Coloquei aqui no um quadrinho para vocês algumas ideias que são muito presentes em textos em inglês. Por exemplo, consequência. Quando eu tenho a ideia de consequência, eu posso encontrar palavras que me indicam consequência. Qual é? As a result, thus, so, therefore, dentre outras palavras também. Como contraste, tem palavras que vão me indicar contraste, né? Que é a contradição. A principal é o but, mas não somente ele, tem o however, yet, while, dentre outras. Ideias de adição, quando eu vou somar coisas, né? Que é o also, beside, moreover. Ideias que me indicam opinião, né? Que é o in my opinion, to my mind. Concessão, que é o but for, que é o although. Todas são palavras que vão me dizer essa concessão. Ideias que me indicam propósitos, né? Que é o purpose, que é o so that, so as to. Tudo isso me indicam palavras, ideias dentro de um texto. Não somente essas, eu coloquei outras, como por exemplo, explaining, que é o since, was, o because, tudo me indicando explanações. Agora, quando eu quero falar uma condição, eu vou trazer o if, o unless, o as long as. E quando eu for indicar choice, que são escolhas, alternativas,
eu vou trazer aqui principalmente que eu vou encontrar o or, né? Que é o ou, tá? Então, por exemplo, I like chocolate or ice cream. Ou seja, eu gosto de chocolate ou de sorvete. Então, essas duas frases me trazem uma ideia de escolha. Ou eu gosto de chocolate ou eu gosto de sorvete. Compreenderam, pessoal? É nessa estrutura que eu quero que vocês compreendam. Vamos lá para a parte prática, né? Coloquei aqui uma série de frases, a gente vai encontrar a conjunção e a gente vai entender como que ela foi usada naquele contexto frasal, né? Por exemplo, it's her responsibility, therefore she will have to solve this. Ou seja, é sua responsabilidade, portanto, ela terá que resolver isso. Então, vamos aqui identificar a nossa conjunção, que é o therefore, que vai me trazer, se a gente voltar aos slides passados, vai me trazer uma ideia de quê? De consequência, tá? Então, vou colocar aqui uma ideia de consequência. Frase 2. They invited me, but I didn't go. Exemplo, vamos, primeira coisa, identificar aqui a nossa conjunção, que é o but, mas. O mas significa uma ideia de contradição. Ou seja, eles me convidaram, mas eu não fui, tá? Então, houve um convite, mas eu não fui. Então, me traz uma ideia de contradição. Vamos colocar aqui. Contradição. Frase 2. Besides studying, Sarah babysits her neighbor's children. Ou seja, além de estudar, Sarah também cuida, né? Ou ela é babá das crianças dos seus vizinhos. Então, além de, tá me trazendo uma ideia de quê? De adição. Então, além de fazer algo, ela também trabalha como babá. Então, isso aqui está me dando uma ideia de adição. Está adicionando ideias. Frase 4. In my opinion, he's not the right person to that. Ou seja, na minha opinião, ele não é a pessoa certa para fazer isso. Então, na minha opinião, está me dizendo conjunções de opinião. In my opinion, né? Então, vamos circular aqui. Opa, eu não coloquei aqui na frase de cima a conjunção, é o beside, tá? Além disso, além de. Aqui é in my opinion. Ok? Então, vamos anotar aqui. Observe o seguinte, pessoal, que nas frases a gente pode observar que essas conjunções, elas podem aparecer tanto no início quanto no final de frases. No final não, no meio das frases. Então, é no meio ou no início de frases, ok? E a gente vai ter aí a presença dessas conjunções. Próximo. She traveled by plane although she was afraid of flying. Ou seja, vamos, primeira coisa, encontrar a nossa conjunção, although. Esse although vai me indicar uma concessão, ela pertence, né, às conjunções concessivas. E a frase é, ela viajava de avião, mesmo, né, ela tendo medo de voar, né? Apesar de ter medo de voar, ou embora tendo medo de voar, ok? Então, isso aqui é uma ideia de concessão. Próxima frase. So that there will be enough for all. Take no more than you need. Ou seja, aqui vamos encontrar, primeira coisa, a conjunção. So that there will be enough for all. Então, so that. Essa frase, ela me indica um propósito. Então, o que ela significa? Propósito me traz ideia de purpose. Purpose é um propósito, é um objetivo, né? Então, para que haja o suficiente para todos, não leve mais do que você precisa. É o meu propósito, o meu objetivo com aquilo. Frase 7. They've been playing in a band since 2007. O que significa? Ele participa, ou eles, né? Na verdade, eles
tocam em uma banda desde 2007. Vamos encontrar aqui nossa conjunção, que é o since, que é o desde, que vai me trazer uma ideia de explanação. Aqui, explanação. E a nossa última frase, if I go there, I call you. Vamos encontrar a nossa conjunção, que é o if, que diz, se eu for, eu ligo para você. Então, se eu for, é uma ideia de condição. Estou condicionando a algo, né? Se caso eu for, né, algo que talvez possa não acontecer, é uma condição, eu ligo para você. Ok? Então, anotem aí rapidinho, pausem o vídeo, que eu vou apagar aqui para a gente continuar aqui nossa explicação. Belezinha? Next. Ok. Agora eu coloquei aqui para vocês, pessoal, um texto. Nesse texto, nós vamos identificar, vamos ler apenas, né? Vamos trabalhar apenas com o primeiro e com o segundo parágrafo, ok? O Brasil is massive, ou seja, o Brasil é enorme, é um país enorme. O que esse texto está trazendo? Está trazendo, né? Então, aqui, Brasil is the fifth most significant and most populated country in the world. In relative terms, Europe is slightly larger than Brazil. Ou seja, o Brasil é o quinto país em tamanho populacional, ou seja, no mundo, né? Em termos relativos, a Europa ela é maior do que o Brasil, porém, o Brasil ele é o maior país da América do Sul, mas ele não é o maior país do mundo, porque a Europa ela é maior do que o Brasil, tá? Em termos de tamanho, tá? Não em contingente populacional. Agora, segundo parágrafo, Brasil is not only enormous, ou seja, o Brasil não é apenas enorme, mas ele também possui o quê? 2/3, né, da floresta amazônica dentro do seu território. Although this is a fact about Brazil to be proud of, the government is doing little to nothing to preserve it. Ou seja, embora esse fato seja importante para o Brasil, o governo não se preocupa muito com a preservação da Amazônia, dessa floresta, né? Então vamos lá para as perguntas. O primeiro parágrafo do texto expressa um fato ou uma opinião. Vamos voltar lá. Vamos circular aqui as principais informações do primeiro parágrafo. O Brasil é o quinto maior país em tamanho populacional do mundo. É o quinto maior. Então, aqui, ó. Quinto maior país. Quando eu trago números, de cara, você já identifica um fato. Então, quando eu trago números, dados numéricos, eu estou dizendo posições, escalas, estou tratando de fatos. Em termos relativos, a Europa é maior que o Brasil, porém, né, ele é o maior país da América do Sul. Então, eu estou trazendo o que aqui? Fatos que podem ser comprovados através de quê? De pesquisas científicas, de artigos científicos, através de dados, através de mapas, através de escalas geográficas. Então, através de vários meios eu posso comprovar esse fato. Então, quando eu posso comprovar algo, eu estou tratando de um fato. Então, lá, resposta da questão de número 1, o texto trata, né, de um fato. Coloquei aqui para vocês. Então, expressa um fato, pois apresenta números, oposições, tamanhos, mapas, escalas, posições, né, que me indicam aí o tamanho do Brasil. Números. E aqui é número 2, tá, pessoal? Não é número 1, não. Que ideia cada uma dessas palavras destacadas no segundo parágrafo expressa? Então, vamos voltar lá. Nós temos aí, pessoal, duas palavras destacadas, que são, né, o but e o although. Esse texto, ele basicamente me traz fatos e eu quero identificar o que essas duas palavras expressam. Elas vão expressar o but, ideias de contradições ou contradiction, e o although me indica uma concession ou concessão, ok? Uma concessão, embora, né, apesar, então são concessões.
Então, pessoal, o que eu queria explicar na aula de hoje era isso, basicamente. Espero que vocês tenham compreendido a aula, a matéria. Anotem as principais partes da nossa videoaula e também anotem no caderno de vocês aí esses slides, porque é muito importante para compreensão e para fixação, né, das ideias dessa aula que a gente teve aqui.